abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 42. Gênesis, capítulo 42. Nós temos aqui o costume de fazer exposição de livros da Bíblia. Nós já tivemos aqui a série O Deus de Nossos Pais, tratando de grande parte de Gênesis, e recentemente iniciamos a série Conduzidos pela Providência. A partir do capítulo 37, nós temos aprendido acerca da história dos filhos de Jacó. Mais do que isso, nós temos aprendido sobre a nossa história, porque é a história do povo de Deus, como Deus redime um povo para si, como Deus cuida do povo da aliança. Povo difícil, é verdade, povo por vezes infiel, mas a bondade e a misericórdia do Senhor têm seguido as nossas vidas. Gênesis 42. Eu peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Neste momento eu vou ler apenas os 5 primeiros versículos, mas ao longo da exposição nós leremos todo o capítulo. Diz assim: Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então, 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por podermos prestar culto a Ti na manhã deste dia, por termos aqui as crianças, os adolescentes, jovens, adultos, por podermos, ó Deus, agora também ler e ter a exposição da Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, não permita que nada nos atrapalhe, fale ao coração dos pequeninos. Sabemos que as crianças conseguem entender o que é falado aqui, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, que ninguém, ó Deus, seja negligente neste momento, ó Deus, tão importante em que a Tua palavra é exposta. Pedimos estas bênçãos no nome daquele no qual há verdadeira e perfeita reconciliação, Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Irmãos queridos, para mim um dos aplicativos mais úteis que já foram desenvolvidos foi o aplicativo do GPS. Ainda mais para pessoas como eu que não têm assim um senso de localização tão aguçado. Eu me lembro como foi útil ganhar de presente dos irmãos lá de Guarulhos um GPS. Na época a gente não usava no celular, no smartphone, era um aparelho, parecia um tablet, né? Ganhei um GPS de 7 polegadas. E como foi útil quando eu cheguei em Jundiaí. Não conhecia nada. Até hoje eu uso o GPS, até para andar em Jundiaí, irmãos. E o GPS ele é muito útil e é interessante que na configuração você pode configurar, por exemplo, o caminho mais curto. Caminho mais curto. Em geral, as pessoas configuram o GPS assim, né? O caminho mais curto. Afinal de contas, por que demorar mais para chegar se podemos chegar mais rápido? E eu penso, queridos, que na vida nós também, se pudéssemos configurar o caminho, a rota da nossa vida, nós configuraríamos assim, não é verdade? Eu quero para a minha vida um caminho mais fácil. Não necessariamente o mais curto, é verdade, mas o mais fácil. Eu quero um caminho, na minha vida, um caminho sem estradas esburacadas. Eu quero na minha vida um caminho sem um caminho ser muito sinuoso, curvas perigosas, não. Eu quero para a minha vida uma vida cujo caminho seja um caminho todo bem asfaltado, bem plano, quem sabe até com decoração. Eu quero um caminho sem dificuldades, sem muitas subidas, sem muitas descidas. Eu quero um caminho tranquilo. Se você pudesse configurar, né, a estrada da sua vida, certamente você configuraria uma estrada assim, não é verdade? Mas sabe, queridos irmãos, não é assim que Deus configurou a estrada da nossa vida. E vejam, não porque Ele não seja bom em planejar caminhos, pelo contrário, Ele é muito sábio. Deus, ao configurar, queridos, o nosso caminho, Ele configurou com curvas complicadas, com estradas difíceis, com caminhos, por vezes, com lentidão, com tráfego.
Sabe, quando você diz assim, mas será que isso não vai acabar? Será que não vai passar? Exatamente assim Deus configurou o nosso caminho. E por quê? Já que o problema não é que ele não tenha sabedoria, é porque, meus irmãos queridos, Deus sabe que nós precisamos passar por situações difíceis, para que o nosso coração seja trabalhado, para que nós sejamos conformados à imagem do seu amado Filho Jesus Cristo. Deus sabe, meus irmãos, e por isso que na sua sabedoria e poder, Ele configurou e Ele guia a nossa vida. Por vezes em caminhos difíceis, curvas complicadas, um caminho sinuoso, com lentidão, porque Deus tem por propósito trabalhar o nosso coração, para que possamos ser a semelhança de Cristo e agirmos em amor, em perdão e graça. E para quando pecarmos, sermos tratados e podermos reconhecer os nossos pecados e em reconciliação através de Cristo sermos reconciliados. Aliás, este é o resumo da mensagem desta manhã. Queridos irmãos, Deus, em sua sabedoria e soberania, Ele permite situações difíceis, as dificuldades da nossa vida, para nos preparar, para agirmos em amor e para reconhecermos nossos pecados em arrependimento. O resumo da mensagem é esse. Deus, em sua soberania e sabedoria, permite dificuldades na nossa vida, planejou uma estrada complicada, e muitas vezes complicada para a nossa vida, porque Ele deseja trabalhar o nosso coração, para que possamos agir em amor, em graça, em perdão, e para que possamos também, quando pecarmos, sermos trabalhados para nos voltarmos a Ele, buscando reconciliação. Este é o resumo desta mensagem, da mensagem dessa manhã. Nós veremos isso em duas partes. A primeira delas é Deus, em sua soberania e sabedoria, permite situações difíceis em nossa vida, para nos fazer semelhantes a Cristo, para agirmos em amor. E quando eu digo em amor, envolve aquilo que 1 Coríntios 13 diz: paciência, perdão, bondade, tudo isso. Vejamos isso, queridos, olhem comigo novamente os primeiros versículos. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Percebam, irmãos, que conforme nós vimos na semana passada, através do reverendo Wellington, ao olhar para o capítulo 41, Deus coloca José, ao interpretar os sonhos de Faraó, ao orientar a respeito da importância de guardar os cereais, porque viria fome, Deus coloca José como o mais importante no Egito, é claro, abaixo apenas de Faraó. José é colocado como um governador, como alguém que, abaixo de Faraó, administrava tudo. E então, queridos irmãos, no tempo de fome, no Egito havia comida. E por que no tempo de fome no Egito havia comida? Porque Deus, em sua infinita graça, sabedoria, foi orientando José, foi direcionando todas as coisas, faz com que José fosse para o Egito e usa José naquela terra, para que no tempo de fome, no Egito houvesse comida. Mas é mais do que isso, para que no tempo de fome o seu povo pudesse ser alimentado. Quando nós olhamos aqui no capítulo 42, nós vemos que Jacó soube que havia mantimento no Egito. Olha aí novamente Moisés descrevendo, Moisés trazendo aqui na narrativa da história, Jacó e os seus filhos tão bonzinhos, só que não. Jacó, meus irmãos, está com seus filhos ainda, muito provavelmente em Hebrom, e a fome se instala na terra, muito provavelmente uma estiagem muito forte, muito longa, não havia chuva, e com falta de chuva, crianças, vocês sabem disso, com falta de água, as coisas vão complicando. Com falta de água, a plantação sofre, a colheita não é boa. Com falta de água, os animais começam a morrer. Com falta de água, e se isso vai perdurando, as pessoas também começam a morrer. E Jacó está vivenciando aquela situação juntamente com seus filhos em Hebrom, e ele percebe uma coisa: ele soube que havia mantimento no Egito, e ao olhar ao redor, ele vê os seus filhos, já adultos, filhos que eram já homens de meia idade, porque percebam, 20 anos haviam se passado desde que José havia sido vendido como escravo. José tinha 17 anos na época, agora José está com quase 40 anos de idade, seus irmãos têm cerca de 50 ou mais anos de idade, já com filhos, estão ali, e Jacó observa que eles estão parados,
E Jacó chama a atenção deles. Vejam, crianças, que não são só vocês que são chamados a atenção. Às vezes adulto também precisa ser chamado a atenção. Estão lá aqueles marmanjões, aqueles adultos, um olhando para a cara do outro, e Jacó diz: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? Como que dizendo: por que vocês estão aí parados? Vocês estão esperando que a morte chegar? Vocês não vão fazer nada? Vocês precisam agir. Irmãos queridos, Jacó, diante da situação, diante de saber que no Egito havia comida, o que ele faz? Ele acrescenta, diz o verso 2, ouvi dizer que há cereais no Egito. E sim, havia cereais no Egito. Pela providência de Deus havia cereais no Egito. E ele diz: vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Jacó diz: vocês precisam agir, levantem daí, vão até o Egito. E aqueles filhos, irmãos, apesar de não demonstrarem amor pelo pai, porque eles puderam ver o pai chorando amargamente, pensando que José estava morto, e eles sabiam que José não estava morto, e eles não fizeram nada. Mas a despeito da falta de amor para com o pai, eles ainda o respeitavam, ainda eles o obedeciam. O verso 3 diz: então 10 dos irmãos de Jacó foram para comprar cereal do Egito. 10 foram. Bom, Jacó tinha 12, sem contar as mulheres, é claro. Diná é citada anteriormente, mas dos homens eram 12. Um estava no Egito, como governador no Egito, e eles não tinham ideia disso. O outro era o caçulinha Benjamim, a semelhança de José, filho de Jacó, com Raquel, aquele a quem ela amava, a quem ele amava. Mas Benjamim não é mandado, e o versículo 4 diz o porquê. Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. Eis, meus irmãos, a família de Jacó, novamente aqui retratada. Jacó e os seus 11 filhos, pois José estava no Egito. Jacó ainda, meus irmãos, precisando ter o seu coração tratado. Jacó ainda sofrendo, ainda sofria, achando que José havia morrido, estava agarrado ao outro filho, Benjamim, e ainda fazia diferenciação entre os filhos, porque ele diz: 10 podem ir, esse não, como se aquele fosse mais importante. Que afinal de contas era filho daquela quem ele tanto amou, que foi Raquel, e que já havia morrido. Jacó, meus irmãos, está diante daquela situação. A única esperança que ele vê no horizonte é o fato de que no Egito havia comida. Mas, irmãos, a visão de Jacó é muito limitada, porque a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Jacó, sendo filho da aliança, sendo ainda, meus irmãos, alguém ligado à aliança, afinal de contas, seu avô havia sido Abraão, o seu pai, meus irmãos, havia sido também alguém tão importante dentro da família da aliança, Isaque. Mas ele, sem contemplar, sem ter a crença no Deus da aliança e no cuidado de Deus, a única coisa que ele consegue enxergar é a possibilidade de comprar cereais no Egito para não morrer. E eu penso, queridos, que nós também, por vezes, temos uma visão assim, como se nós não fôssemos parte da família da aliança, e não houvesse o Deus que dirige todas as coisas, o Deus da aliança, cuja bondade e a misericórdia nos cercam, estão conosco todos os dias da nossa vida, como disse Davi, e na certeza de que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Deus, meus irmãos, tinha um grande propósito na vida daquele homem, na vida dos seus filhos, na vida daquela família tão desestruturada. Mas Jacó não consegue enxergar. A única coisa que ele consegue enxergar é a possibilidade de comprar cereais do Egito. Mas então vão os filhos de Jacó para o Egito, e vejam o verso de número 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia todos os povos da terra. E por que, meus irmãos, José era governador daquela terra? Porque Deus o havia colocado ali. O mesmo José, que havia passado tantas coisas difíceis. E agora, nós podemos perceber, e eu penso que você já esteja compreendendo muito do propósito de Deus, porque quando a gente olha para o capítulo 37, fica sem entender por que aquele jovem era tão odiado dentro de casa. Quando a gente olha para o capítulo 39 em diante, a gente fica tentando entender por que de tudo aquilo, porque, meus irmãos, como nós vimos desde o capítulo 37, ele tem que passar por tudo aquilo que ele passa.
E mesmo tendo aquele sonho, os sonhos em que os seus irmãos se prostram diante dele com os feixes, em que Sol, Lua e os demais planetas estão ao seu redor, por que esse sonho não se concretiza? Mas irmãos, o que nós percebemos aqui é que tudo que Deus havia permitido na vida daquele homem, não era questão de sorte, azar ou também injustiça, era o caminho de Deus, no propósito de Deus, no GPS de Deus, aquele caminho em que José deveria trilhar, e as coisas que deveriam acontecer, para fazer de José alguém não somente com autoridade, mas tendo autoridade, agir com amor, com perdão e graça. Eis José, o maior do Egito abaixo do faraó. Eis José controlando a comida que havia nos dias de fome. Eis José tendo todo um poder humano ali. E agora diz o texto que os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Vocês podem imaginar a cena? Aquele que havia sido odiado, aquele que havia sido vendido como escravo, lançado antes num poço, numa cisterna, agora está ali como o grande do Egito, e os seus irmãos que zombaram dele, que o despiram de forma humilhante, que o ignoraram naquela cisterna e depois o venderam como escravo, estão ali se prostrando diante dele, sem ter a ideia de quem era aquele homem, aquele grande do Egito. Diz ainda o texto, verso 7, quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Irmãos, percebam que José, os anos se passaram, 20 anos pelo menos, e José, ao ver aquela caravana, de tantas caravanas que chegavam ao Egito, José consegue perceber que aquela caravana lhe era familiar. Ele conhecia aqueles 10 homens. Ele conhecia. Aqueles homens que por tanto tempo odiaram e zombaram dele. Então a família de Jacó, que precisava ser suprida e restaurada, está agora lá no Egito. E percebam, meus irmãos, como Deus vai usando as circunstâncias, porque José também precisou ser trabalhado. Se Jacó e aqueles seus 10 filhos terríveis precisavam ser trabalhados, como nós vamos perceber aqui que são trabalhados, José também precisou ser trabalhado. Ele precisava ter o coração trabalhado para ter um coração perdoador. Porque percebam, irmãos, agora está José diante daqueles que tanto lhe fizeram mal, com poder para mandar matá-los. Eu fico pensando o que eu faria no lugar de José, eu peço que você pense o que você faria no lugar de José. O que é que você faria? Nos sofrimentos que José experimentou dentro dos planos de Deus, através da providência do Senhor, José cresceu. José cresceu em sabedoria, cresceu em amor, cresceu em paciência. Vocês acham que o fato dele ter sido despido e lançado naquela cisterna não de alguma forma trabalhou o coração dele? O fato dele ter ficado ali clamando aos irmãos e os irmãos comendo e ignorando não trabalhou o coração dele? O fato dele ter ido parar num país distante, numa cultura distante, longe do seu pai, longe do seu irmão, longe dos demais irmãos, não trabalhou o coração dele? Certamente que sim. O fato dele ter servido com excelência e Deus ter prosperado, feito prosperar na casa de Potifar, porque a Bíblia diz que Deus estava com ele, aquilo não trabalhou o coração dele? Claro que sim. O fato dele ser caluniado e ser lançado numa prisão não trabalhou o coração dele? Trabalhou. O fato dele ter passado naquela prisão por tanto tempo, e mesmo tendo interpretado o sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, o copeiro-chefe o esqueceu ali e ele ficou tanto tempo esquecido, humanamente falando, naquela prisão, mas com o Senhor com ele, não trabalhou o coração dele? Trabalhou. José aprendeu a esperar. Há uma música que as crianças cantam que diz assim: temos que aprender a esperar. José aprendeu a esperar. José aprendeu, meus irmãos, na escola do sofrimento, na escola da dor que Deus permitiu na vida dele, no caminho do GPS de Deus, um caminho difícil, com trânsito, com lentidão, com acidente. José aprendeu a esperar. E agora, meus irmãos, eis diante de José os seus 10 irmãos que tanto fizeram mal para ele, se curvando diante dele. E eis José com poder para mandar matá-los. O que você faria? O que José fez? Olhe comigo, o texto diz ainda,
O verso de número 7, o final do verso 7 diz: foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. O verso 8 diz que José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles. Lembram-se de Gênesis 37, José teve sonho, teve um dos sonhos, o primeiro sonho, os seus irmãos com os feixes dos quais, com trigo, dos quais viriam os cereais, os feixes se curvando diante dele. O sonho que parecia que nunca iria se realizar, afinal de contas, 20 anos depois, quem diria que esse sonho se realizaria? Mas eis José, ao ver os seus irmãos se curvando diante dele, ele percebe que aquele sonho estava se cumprindo, ele percebe que aquele sonho apontava para aquela realidade. Mas ele se lembra certamente do outro sonho que ele teve, do sol, da lua, as demais estrelas ali ao redor dele, e ele percebe que aquele sonho envolvia o pai dele, mas o pai dele não estava lá, o seu irmão não estava lá. Afinal de contas, o que será que haveria de ter acontecido com Jacó? Será que o seu pai ainda estaria vivo? José não tinha ideia. Será que o seu irmão Benjamim, irmão de pai e mãe, ainda estava vivo? Ele não tinha ideia. Então José usa uma estratégia muito interessante e inteligente. Ele passa, meus irmãos, ao perceber que os seus irmãos não haviam reconhecido, ele falando na língua egípcia, mesmo conhecendo, mesmo falando a língua dos seus irmãos, ele não se dá a conhecer naquele momento. Eu não sei você, talvez eu já diria: agora vocês estão aqui, vocês que disseram onde está o sonhador, quem é o sonhador agora? Eu acho que eu já me revelaria no ato, e já iria à forra, já iria me vingar. E você, será que você iria se vingar imediatamente? José, meus irmãos, motivado pelo amor que Deus havia trabalhado no seu coração e desejoso em saber mais informações, José passa a usar uma tática de perguntas e depois de acusações para saber mais sobre a sua família. Percebam o que ele diz a partir do verso 8, aliás, do verso de número 9. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver os pontos fracos da terra. Olha a tática que José usa. Vocês estão aqui para espionar. José sabia que eles não eram espiões, mas José precisava saber mais informações. Vocês estão aqui para ver os pontos fracos, para depois atacar aqui o Egito, para roubar o nosso cereal. Em outras palavras, é disso que José está falando, é disso que ele está acusando. Verso 10, eles responderam: não, meu senhor. Vejam, José falava através de um intérprete, e eles não tinham ideia de que José era o seu irmão. Eles dizem: não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimentos. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Olha o que eles são capazes de dizer. Quando eles dizem honestos, estão dizendo: nós não estamos aqui com a intenção de roubar. Eles eram assassinos, é verdade, alguns deles, enganadores. Tinha um deles que havia se deitado com a própria mulher do pai. Era gente terrível, que havia feito uma série de coisas terríveis. Mas eles dizem: olha, honestos nós somos. Nós não viemos aqui para roubar. Estes são seus servos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu. Percebam, irmãos, José não está aqui sendo vingativo, sendo mau. O que José quer é saber mais informações a respeito da família e é conhecer o coração deles. Será que Deus tratou o coração deles? Olha a tática que José continuou usando. Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: não, nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Olha aí, José já teve a informação que ele queria. Benjamim estava vivo, estava com o pai. O outro já não existe. Você já se imaginou no lugar de José? Esse outro que eles dizem já não existe, era José. E mesmo assim José continua sem se revelar. José diz no verso 14: é como falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês.
Percebe, irmãos, mais uma vez, não pensem que José está castigando os seus irmãos, não é isso. Não pensem que José está simplesmente enrolando os seus irmãos, não é isso. José quer saber como está o coração deles. Eles foram capazes de vendê-lo como escravo. Será que eles não seriam capazes de fazer a mesma coisa com Benjamim? Será que eles se importavam com Benjamim? Olha só o que José faz. Na continuação, ele diz assim, vocês, continuando o verso 15, nisso serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que o primeiro venha, sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviam de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó, que vocês são espiões. José então está fazendo isso para ver, será que eles vão trazer Benjamim? Será que eles têm alguma preocupação com Benjamim? E o verso 17 diz que deixou todos presos por 3 dias. Eles ficaram ali, não sabemos falando o quê, e não sabemos exatamente por que José deixou-os naqueles 3 dias. Talvez José quisesse pensar mais a respeito, orar, buscar o direcionamento de Deus, mas fato é que 3 dias se passam. Eles tiveram esse tempo para pensar muito a respeito do que José havia dito, sem saber que era José. Será que eles iriam em busca de Benjamim? E aí vem o verso de número 18. No 3º dia, José lhes disse, olha, José muda aí a estratégia. Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui, onde estão presos, os outros podem ir, levando cereal, para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. José, meus irmãos, está provocando. José, no agir de Deus, está, meus irmãos, trabalhando, fazendo com que o coração deles fosse trabalhado. Será que eles iriam para o Egito, deixando um e para buscar o outro? E percebam, meus irmãos, que, em segundo lugar, nós vemos não somente que Deus trabalha o nosso coração, para que hajamos com perdão e com graça, como José está agindo e como nós veremos mais à frente, José vai continuar agindo, porque o fato dele permitir os irmãos voltarem para a terra deles, saírem do Egito, era um ato de graça, com cereal, deixando apenas um, era um ato de perdão. Se José, meus irmãos, não tivesse perdoado, tivesse maquinado mal contra eles, tivesse guardado ali naquelas memórias, e nós vimos no capítulo anterior, a partir do verso 51, que Deus o havia feito esquecer. Não é esse o nome que José dá para o seu primeiro filho? Não é isso que significa Manassés? O termo significa, ou lembra, né? Essa pronúncia lembra, Deus me fez esquecer. E também Efraim, que Deus havia feito esquecer também do seu trabalho ali, do seu sofrimento. Deus havia tratado o coração daquele homem, por isso agora ele conseguia agir com perdão, com graça, com amor, e como ele vai continuar agindo. Mas a segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que Deus usa as situações, as circunstâncias difíceis, para trabalhar o nosso coração, para que possamos enxergar o nosso pecado, para que possamos ser confrontados com o nosso próprio pecado, a fim de que nos arrependamos e buscamos reconciliação através de Cristo. Tudo que José está fazendo leva os seus irmãos a dizerem o seguinte, preste atenção no verso de número 21, então disseram entre si, lembre-se, eles acham que José não conhecia a língua deles, eles começam a conversar entre eles, sem saber que José entendia o que eles estavam falando, porque José usava intérprete. Eles dizem entre si, percebam as palavras, na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos, por isso nos sobrevém agora esta angústia, essa ansiedade, ou esta angústia, pode ser traduzido por ansiedade, angústia, esse sofrimento. O que eles raciocinam ao ouvir aquelas palavras daquele grande do Egito, sem saber que era José,
é que aquela angústia, o fato de que agora eles devem voltar para Hebrom, para buscar Benjamim, tendo que deixar um deles lá, era Deus pesando a mão, era Deus castigando por causa do pecado deles. Eles não reconhecem que era José, mas eles se lembram de José. Eles não sabem que José ficou preso durante tanto tempo, mas eles estavam presos durante todo aquele tempo, durante aqueles 20 anos, com o coração preso na culpa. E queridos, que coisa terrível é a culpa, que coisa terrível é um passado não tratado. Depois você pode ler na Pastoral do Boletim como nós tratamos o nosso passado, não agora, depois você leia. Mas fato é que aqueles 10 tinham consciência do mal que eles haviam feito contra Deus, contra José, contra o seu próprio pai. E eles passam a dizer: Deus está pesando a mão, porque nós humilhamos o nosso irmão, porque nós o lançamos ali naquela cisterna, nós ignoramos as palavras dele, nós ignoramos, quem sabe, o choro dele, e nós o vendemos como escravo. Irmãos queridos, Deus trabalha a nossa vida para o reconhecimento do nosso próprio pecado. E, queridos, é o que nós estamos vendo na vida daqueles homens. Eles estão demonstrando ao menos reconhecimento do pecado, eles estão demonstrando ao menos reconhecimento do que eles haviam feito contra o seu irmão. E aí o texto continua. Rubem chega a dizer o seguinte: é Rubem sendo Rubem. Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez, escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Percebam, meus irmãos, que a partir daí, nós vamos ver como Deus está tratando o coração deles. Deus tratou o coração de José, para que ele pudesse agir com perdão, com graça e amor. E Deus está tratando o coração daqueles 10 filhos de Jacó, para que eles pudessem não somente reconhecer os pecados, mas para que pudessem buscar reconciliação com Deus. Verso de número 25 diz: José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. Percebem, meus irmãos, a graça de Deus, através da vida de José, que foi trabalhado para agir com graça? Ao invés de se vingar, ao invés de matar os irmãos, ao invés de fazê-los sofrer, José manda que eles enchessem os sacos que eles levaram de cereal, de grãos, e voltassem para o Hebrom e saíssem do Egito, apenas deixando ali um dos irmãos. E talvez você fique pensando, por que é que justamente aquele irmão ele manda deixar ali preso? Por que Simeão? O mais velho era Rubem, mas Rubem, José acaba de ouvir que não teve culpa quando ele foi vendido. Muito provavelmente, alguns comentaristas bíblicos dizem, muito provavelmente porque Rubem, o mais velho, não fez parte daquela trama de vendê-lo como escravo. Ele vai para o segundo mais velho, que era Simeão, e então manda Simeão ficar ali. E José está agindo com graça para com seus irmãos. E José quer que seu pai seja alimentado, que seu irmão seja alimentado. Por isso ele manda dessa forma. E mais, meus irmãos, vejam que o texto continua dizendo que ele manda, no verso 28, diz... aliás, ainda no verso de número 26, diz que carregaram cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. E José havia dito para que devolvesse e restituíssem o dinheiro, no verso 25. Verso 27 agora: quando um deles abriu o saco de cereal, de grãos, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. Um dos irmãos de José percebe que o dinheiro estava lá, na hora de dar de comida para o animal. Que história é essa? O dinheiro está aqui? Por que fizeram isso? Eles deveriam entender como um ato de graça, de bondade. Mas a culpa era tamanha no coração deles, que na verdade eles chegam com o seguinte raciocínio:
Isso vai trazer, é algo que Deus está permitindo para que a gente seja considerado ladrão, e isso vai vir contra nós, porque é o raciocínio deles no verso 28, devolveram meu dinheiro, está aqui na boca do cereal, o coração dos irmãos se encheu de medo, e tremendo entreolhavam-se dizendo, o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E aí, a partir do verso 30, meus irmãos, até o verso 34, eles contam tudo o que aconteceu. Eles omitem a parte lá da prisão, é verdade, mas eles vão contar a respeito do que aquele homem, que eles não tinham ideia de que era José, havia dito para eles. Qual foi a reação de Jacó? Verso 35. Aconteceu que quando foram despejar cereal que havia... Desculpa, meus irmãos, é isso mesmo. Aconteceu que quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse, vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, Simeão havia ficado lá no Egito. Agora querem levar Benjamim? Todas estas coisas aconteceram contra mim. Percebam, queridos, que não somente os filhos de Jacó têm no seu coração a compreensão dos próprios pecados e a culpa ali latejando, mas o próprio Jacó. E ele, ao ver que o dinheiro estava ali, pensando que ali seria um ato também de disciplina de Deus, porque eles seriam considerados como que ladrões por causa daquele dinheiro ali, Jacó diz, olha o que está acontecendo comigo, eu vou ficar sem o meu outro filho a quem eu amo, e eu vou ser considerado um ladrão. A culpa faz isso, meus irmãos, no nosso coração. É por isso, queridos, que o que nós precisamos, diante das circunstâncias que Deus vai permitindo na nossa vida, para reconhecermos o agir de Deus, para reconhecermos o nosso pecado, não que o nosso pecado seja revelado apenas pelas circunstâncias, porque o arrependimento tem a ver com a ação de Deus no nosso coração, através do Espírito, mas o Espírito usa também as circunstâncias. Eu me lembro, por exemplo, da história que Jesus conta do homem que tinha 2 filhos, o mais novo sai, em busca, pede a parte da herança e vai curtir a vida, mas quando o dinheiro acaba, ele só arruma um emprego de guardador de porcos. Jesus diz que caindo em si, ele diz, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. As circunstâncias o fazem enxergar a miséria que ele chegou. E o cair em si é ação de Deus. Você tem reconhecido os seus pecados. Você no sofrimento, nas circunstâncias, tem percebido o agir de Deus na sua vida. Quer para fazer de você alguém perdoador, alguém semelhante a Cristo, ou quer para fazer você reconhecer os seus pecados e buscar a Cristo. Aqueles homens precisavam disso e Jacó também precisava disso. E para encerrar, meus irmãos, percebam que diz o texto, verso 37, Rúben disse a seu pai, é Rúben sendo Rúben, o Senhor pode matar os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Olha só o que Rúben propõe. Ele demonstra interesse, mas ele demonstra falta de sabedoria. O que adiantaria o fato de, se ele não trouxesse Benjamim, o pai matar os seus netos? Era uma proposta estúpida. Jacó respondeu, o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto. Ele achava que estava morto. E ele é o único que ficou. Se lhe acontecesse algum desastre no caminho, vocês farão descer. Se acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Ele que já havia sofrido tanto, pensando que José estava morto, diz assim, vocês levam Benjamim, se acontece alguma coisa com ele, aí é o fim da minha vida. Irmãos queridos, eu encerro essa mensagem e nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo domingo, vendo o desfecho de tudo isso, mas nós vemos Jacó e seus filhos precisando de restauração. Já vemos no agir de Deus eles reconhecendo os pecados. Vemos Rúben fazendo essa proposta, pode matar os meus 2 filhos. Mas não, meus irmãos, não seria necessário que os filhos de Rúben fossem mortos. Não é necessário que nenhum de nós seja morto, não é necessário o sacrifício de nenhum de nós, porque o nosso Redentor Jesus Cristo
muito superior a José, perfeito, e José não era perfeito, já se entregou. Não seria necessário que os filhos de Rúben fossem sacrificados, porque Deus sacrificou o seu próprio filho, como nós lemos em Colossenses 1, para que nós fôssemos reconciliados, para que nós fôssemos perdoados, para que nós tivéssemos o nosso relacionamento restaurado com o Pai, para que nós tivéssemos o amor de Deus em nós. Eu não sei qual é a sua situação, mas se você precisa de reconciliação, reconheça os seus pecados. Para que haja perdão é preciso que haja arrependimento. Para que haja arrependimento é preciso que haja o que nós estamos vendo acontecendo na vida dos irmãos de José. Reconhecimento do pecado. Busque reconciliação através de Cristo. E se você já está reconciliado com Deus, entenda que Deus está trabalhando o seu coração para que você não haja com vingança, para que você não haja com ódio, para que você não haja com rancor, mas a semelhança do que, como Deus agiu com você, para que você haja com graça, com amor, com perdão, com paciência. Afinal de contas, as pessoas que estão ao nosso redor são imperfeitas como nós somos, e você deve agir como Deus tem agido com você.